A atual crise institucional no Brasil vai piorar. Na verdade, o Brasil praticamente vive em crise institucional, mas nesse caso eu noto tudo um tanto diferente. Quando decidi fazer esse vídeo hoje, abordando a questão do Banco Master, eu sabia que estaria tocando em um assunto que incomoda de fato muita gente. Mas acontece que eu preciso falar sobre isso. O que estamos vivenciando no Brasil não é apenas uma crise política passageira, é uma crise de valores institucionais que vai muito além do que a maioria das pessoas consegue enxergar na superfície. Tudo começou quando? Quando veio à tona o caso do Banco Master. Parece um detalhe, uma controvérsia entre investigadores, uma questão técnica entre investigadores da PF e um ministro do Supremo Tribunal Federal que todo mundo sabe que é completamente inepto e de reputação duvidosa. Mas quando você começa a puxar o fio dessa meada, descobre que não é apenas um caso isolado, é o sintoma de um sistema que está completamente quebrado, falido, um sistema onde a proteção mútua entre os poderosos se sobrepõe aos princípios democráticos que deveriam, em tese, guiar as nossas instituições. O que me chamou a atenção foi descobrir que investigadores já haviam alertado outros ministros sobre o agravamento do caso. Isso não é um detalhe menor, gente. Isso significa que existia conhecimento prévio, que existia consciência de que algo grave estava acontecendo. E ainda assim, nada foi feito. Ou melhor, foi feito exatamente o oposto, uma mobilização sistemática silenciosa para proteger um dos seus. Ministros como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes parecem estar atuando em conjunto para manter o Dias Toffoli como relator do caso, sendo que esse processo nunca nem deveria tramitar no STF. Não é paranoia, é matemática política. Quando você vê o padrão de votações, as declarações públicas, os silêncios estratégicos, fica claro que existe uma lógica ali. Não é por acaso. E essa lógica não é a da justiça, é a da autoproteção. O que mais me indigna é a hipocrisia disso tudo. Quando alguém questiona essas ações, é imediatamente acusado de atacar a instituição, de ser golpista, fascista, de torcer contra o Brasil e por aí vai. Ou seja, quando a transparência é pedida, é tratada como uma ameaça. É como se o Supremo Tribunal Federal estivesse operando sob uma lógica completamente invertida. Quanto mais você questiona, mais você é visto como inimigo. Isso não é democracia, é corporativismo em estado puro. As reações dos ministros deixam isso muito claro. Quando o ministro Fachin fala em crise institucional, caso haja um impeachment, ele não está alertando sobre um risco real para a democracia. Ele está dizendo, na verdade, o seguinte: se vocês tentarem nos responsabilizar, nós vamos gritar que a democracia está em perigo e vamos levantar os podres dos parlamentares do Congresso que votam impeachment de ministro do Supremo para que não mexam com a gente. É um mecanismo de defesa, uma forma de blindagem que transforma a crítica em traição. E aqui está o pior de tudo. O sistema, gente, funciona. Funciona porque ninguém quer ser o primeiro a quebrar o pacto. Ninguém quer ser o ministro que vai denunciar os outros, porque sabe que em algum momento pode precisar da proteção deles. É o salve-se quem puder, só que agora institucionalizado. É um jogo onde todos ganham, exceto quem? Exceto o Brasil. E quanto ao Luiz Inácio nesse esquema todo? O envolvimento do presidente Lula nessa história, que apareceu há menos de 2 dias, também é bem significativo. Sua irritação com o ministro Toffoli, os encontros fora da agenda com o dono do Banco Master, tudo isso mostra que a crise não está confinada ao Poder Judiciário. Ela transborda para o Executivo, ela contamina todo o sistema e muito em breve nós teremos notícias ainda mais devastadoras. Ouçam o que eu digo. Quem nos garante, aliás, que agora, nesse exato momento, o dono do Banco Master não está fazendo uma delação premiada e detonando uma bomba atômica em Brasília? Quando o presidente da República está irritado com o ministro do STF, como a imprensa tem notificado, aliás, quando há encontros que não aparecem na agenda oficial do governo, padecemos de uma falta de transparência que deveria nos alarmar a todos. E por isso eu afirmo que isso vai piorar. Não porque eu seja pessimista, mas porque o sistema não tem incentivos para melhorar.
Nenhum. Enquanto não houver consequências reais para essas ações, enquanto o corporativismo continuar sendo mais forte que a responsabilidade, enquanto a sociedade não se mobilizar de verdade, as coisas só tendem a piorar mesmo. Mais ministros envolvidos em escândalos, mais proteção mútua e mais falta de transparência. A democracia não funciona assim. A democracia funciona quando há prestação de contas, quando há transparência, quando o questionamento é visto como um direito e não como um ataque. O que estamos vendo no nosso egrégio Supremo Tribunal Federal é exatamente o oposto disso. Essa é a razão desse vídeo, porque alguém precisa dizer em voz alta que o rei está nu, que o sistema está quebrado, está podre, e não é possível que dessa vez esse escândalo passe batido, até mesmo porque, caso nada aconteça, todo esse nível absurdo de descaramento de vossas excelências em Brasília vai ficar ainda mais escancarado, mais espúrio, mais explícito, mais bizarro. A proteção mútua entre ministros é incompatível com qualquer democracia do planeta. Essa é a realidade que ninguém quer enxergar, mas que está bem ali na frente de todos nós.